Antes de entrar no tema que me compete, eu gostaria de ler para os senhores trecho de um artigo muito interessante que li recentemente do professor Tércio Sampaio Ferraz Júnior, professor titular aposentado da Faculdade de Direito da USP. Ele diz, em artigo sobre terceirização, embora eu saiba que trabalho temporário não é terceirização, mas esse trecho estava inserido num trabalho sobre terceirização. E ele diz o seguinte, achei muito interessante. O que está em jogo é a função social da micro e pequena empresa, prevista pela Constituição Federal no inciso 9 do artigo 170. O tratamento mais favorecido a empresas de pequeno porte cria condições para estimular e ampliar sua participação nos mercados, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico do país. Em sede constitucional, dois fatores mais importantes justificam esse tratamento favorecido. A, o maior potencial delas na geração de empregos, em comparação às demais empresas. E B, os benefícios que a maior quantidade de empresas ofertando produtos e serviços proporciona aos consumidores, no que, obviamente, elas preenchem sua função social em termos de justiça social. E continua. Na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli também assim o reconhece, ao lembrar que 97,5% das empresas registradas em nosso país são microempresas ou empresas de pequeno porte, sendo que elas geram 57% dos empregos formais e respondem por 26% da massa salarial total do Brasil. Ora, diz ele, normas como a do artigo 170, inciso 9, que privilegiam a função social da micro e pequena empresa e a favorecem, não são aplicáveis diretamente, mas são consideradas violadas quando lei ou uma decisão judicial, com base nela, estabelece regras que vão de encontro ao comando-valor que explicitam. Ou quando desfavorece as pequenas empresas, produzindo efeitos inversos à busca de pleno emprego e à diminuição das desigualdades, justamente porque as despreza por suas condições ao vê-las como não dispondo de capital suficiente para fazer frente, por exemplo, aos encargos sociais. Precisamos pensar nisso. Precisamos pensar na importância que essas micro ou pequenas empresas representam para o nosso país e envidar esforços para fortalecê-las. Essa é a minha opinião a respeito. Soube que, desde a alteração da redação do item 3º da súmula 244 do Colhendo TST, o setor do trabalho temporário vem enfrentando dificuldades com o deferimento de estabilidade à trabalhadora temporária, que engravida no curso de contrato de trabalho temporário. O entendimento que vem sendo firmado pelos juízes e tribunais do trabalho é no sentido de que a estabilidade da gestante tem aplicação aos contratos de trabalho temporário, concedendo, ora a reintegração da gestante ao trabalho, ora determinando a indenização substitutiva, mesmo quando o trabalho é extinto pelo decurso do prazo ou pela conclusão do motivo justificador previstos na Lei número 6.019, de 1974. A queixa dessas pequenas empresas, na maioria, é que, quando determinam a reintegração, muitos magistrados trabalhistas têm decidido que esta deve se efetivar na agência privada de trabalho temporário e não no utilizador da mão de obra temporária, vez que, segundo entendem, a trabalhadora temporária é empregada da agência e não do utilizador.
Utilizador aqui usado como substitutivo da palavra tomador ou tomadora. Ora, tendo em vista a natureza dos serviços prestados pelas agências privadas de trabalho temporário, muitas vezes a função desempenhada pela trabalhadora temporária não tem equivalente na agência, ficando a obreira desviada de sua função, o que daria ensejo, em tese, a pedidos consequentes de indenização por dano moral. Acontece que, como consequência desta reintegração, as agências privadas de trabalho temporário são obrigadas a efetuar o pagamento do salário maternidade e requerer a dedução deste valor na guia da Previdência Social. Ocorre que esse pedido tem sido negado pelo INSS, sob o fundamento de que o valor da dedução do salário maternidade só pode ocorrer para o pessoal administrativo da própria agência, o que não é o caso da trabalhadora temporária gestante. Falaria agora da estabilidade da gestante. A estabilidade da gestante encontra-se prevista no artigo 10º, inciso B, a linha B do ato das disposições constitucionais transitórias. Em função à chamada estabilidade da gestante, verificamos que a lei impede a despedida arbitrária ou sem justa causa da empregada, desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Logo, a circunstância pessoal da estabilidade da gestante decorre do fato de a empregada encontrar-se grávida. Já com relação à hipótese vedada pela lei, que é a da dispensa da empregada pelo empregador, entendemos que só ocorre quando a dispensa for arbitrária ou sem justa causa, o que não ocorre, na maioria das vezes, quando se trata de trabalho temporário. Vê-se que a justificativa para a concessão deste direito à gestante é, primeiramente, a necessidade da proteção ao nascituro. E a outra justificativa é proteger a mulher de discriminação no mercado de trabalho. E, segundo o ministro Maurício Godinho Delgado, concretiza a política de saúde pública e de previdência social. Vamos falar agora sobre a Convenção 103 de Amparo à Maternidade. A Convenção 103 de 1952 foi ratificada pelo Brasil por meio do decreto número 58.820 de 1966. Portanto, encontra-se em pleno vigor. A referida norma estabelece que toda mulher a qual se aplica esta Convenção 103 tem o direito, mediante exibição de um atestado médico que indique a data provável de seu parto, a uma licença maternidade. A Convenção 103 estabelece que, em hipótese alguma, deve o empregador ser tido como responsável pelo custo das prestações do salário maternidade devido às mulheres que ele emprega. A Convenção 103 de Amparo à Maternidade estabelece o direito à licença maternidade, mas como prestação de fundo previdenciário. No tocante à estabilidade, difere da norma esculpida no artigo 10, inciso 2, a linha B do ADCT, conferindo tal garantia apenas no período de gozo de licença maternidade, ou seja, há estabilidade somente durante a licença, conforme também já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Importante repisar que esta convenção veda a responsabilização do empregador pelo pagamento do benefício previdenciário, o que vem sendo transgredido pela Previdência Social, de acordo com informações recebidas das empresas de trabalho temporário. Assim, haveria que ser feito um trabalho de conscientização da Previdência Social no que pertine ao enorme problema que está criando para as empresas que se veem condenadas a este custo sem poder depois compensá-lo, como ocorre na relação normal de trabalho. Vamos falar aqui sobre os precedentes do Supremo Tribunal Federal. O panorama que se nos apresenta perante o Supremo é o seguinte: o Supremo
tem aproximadamente 23 precedentes que versam sobre a estabilidade da gestante, levando em consideração a norma do artigo 10, inciso 2, a linha A, B, desculpe, do ADCT. Tais precedentes, infelizmente, levaram à alteração da redação da súmula 244 do nosso Tribunal Superior do Trabalho. Porque houve uma interpretação, e aqui eu peço vênia, a maior vênia aos ministros presentes, entendo que essa interpretação foi equivocada, data máxima vênia, quanto ao alcance que esses precedentes tiveram a intenção. Tanto é assim que, em um desses precedentes, no recurso extraordinário 287.905, de Santa Catarina, a ministra Ellen Grace, ao emitir seu voto, e demonstrando intensa preocupação a respeito, fez a seguinte advertência: alerto vossas excelências, embora me agradasse muito deferir esse mandado de segurança, que vejo com preocupação as consequências que podem advir para as mulheres no mercado de trabalho, que poderão, a partir de tal orientação, deixar de ser admitidas para esses contratos temporários, já que o empregador nunca saberá se, ao término do contrato, não terá, em face de uma gravidez, que prorrogar pagamentos por mais um período que não estava em suas previsões. E prossegue a eminente ministra: não se tratando de dispensa arbitrária ou sem justa causa, mas de encerramento do prazo regular de duração do contrato temporário, sob o regime administrativo especial, regulado pela Lei Estadual 8.391/91, não há que se falar em incidência do artigo 10, inciso 2, a linha B do ADCT ao caso. E ela cita uma decisão nesse mesmo sentido proferida pelo ministro Marco Aurélio no agravo de instrumento 253.844. E prossegue ainda a ministra: dessa forma, a interpretação dada pelo Tribunal Estadual ao artigo 7º, inciso 18, combinado com o artigo 39, parágrafo 2º da Constituição Federal, importa em ter por absoluta a estabilidade garantida à gestante no artigo 10, inciso 2, a linha B do ADCT, exegese contrária à própria literalidade do dispositivo. Ela, então, diz que foi dada uma exegese contrária à própria literalidade desse dispositivo. Ou seja, a própria ministra admitiu que a interpretação do Tribunal Estadual, que no caso eles estavam revendo, foi contrária à literalidade do dispositivo citado. Agora vamos ver os precedentes do Tribunal Superior do Trabalho. Tendo em vista as decisões do Supremo Tribunal Federal sobre a estabilidade da gestante, o Tribunal Superior do Trabalho, em sua segunda semana de jurisprudência, realizada entre os dias 10 e 14 de setembro de 2012, e em sessão do Tribunal Pleno, realizada em 14 de setembro de 2012, decidiu alterar o item 3º da súmula 244, cuja redação anterior era a seguinte: item 3º. Não há direito da empregada gestante à estabilidade provisória na hipótese de admissão mediante contrato de experiência, visto que a extinção da relação de emprego em face do término do prazo não constitui dispensa arbitrária ou sem justa causa. Aqui não posso deixar de fazer um breve comentário e peço 1 milhão de desculpas aos ministros presentes se, de alguma forma, estou me excedendo. Eu entendo que era muito sensata aquela jurisprudência anterior, muito sensata, e que não deveria ter sido modificada. Entretanto, com base nos precedentes do Supremo Tribunal Federal e do próprio TST, o item 3º passou a ter a seguinte redação: a empregada gestante tem direito à estabilidade provisória prevista no artigo 10
Inciso 2, a linha B do ato das disposições constitucionais transitórias, mesmo na hipótese de admissão mediante contrato por prazo determinado. E essa parte final, mesmo na hipótese de admissão mediante contrato por prazo determinado, é que tem gerado diversos problemas. Entretanto, o problema é que se houve uma omissão intencional, ela está gerando nos tribunais regionais uma impressão contrária aos objetivos do TST. E eu penso que é preciso muito cuidado a respeito, porque poderemos estar contribuindo, sem o querer, evidentemente, para o fechamento de milhares de pequenas empresas de trabalho temporário, que são aquelas que mais empregam mão de obra neste país. E que são as únicas que nunca discriminaram a empregada gestante quando de sua contratação para o serviço temporário. Pelo contrário, havia naquela época uma propaganda da GELR, no caso, naquele tempo só existia a GELR. Havia uma propaganda chamando a gestante para executar esses trabalhos esporádicos. Então, a propaganda era a seguinte: gestante, venha prestar seus serviços, que eles serão bem remunerados, alguma coisa nesse sentido. A sua condição de gestante não será motivo para a sua não aceitação no contrato de trabalho temporário. Era mais ou menos assim, né? Então, vamos penalizar justamente quem há décadas contribui cotidianamente para a valorização da mulher e da gestante? Essa é a minha pergunta. Então, eu acho que temos que pensar nisso. Eu acho que temos que pensar nisso. Vamos falar agora sobre o salário maternidade. Todos vocês sabem, o salário maternidade consiste na remuneração a que a segurada gestante tem direito durante seu afastamento, de acordo com o período estabelecido por lei e mediante comprovação médica. Trata-se de prestação da Previdência Social, que tem por objetivo o pagamento de remuneração à gestante durante os 120 dias de repouso. Veja-se que, nos termos do artigo 26, inciso 6 da Lei 8.231/91, independe de carência a concessão do salário maternidade para as asseguradas empregadas, trabalhadora avulsa e empregada doméstica. Assim, verifica-se que, apesar de ser obrigação da Previdência Social prover o salário maternidade, na prática, o empregador deve efetuar o pagamento e requerer ao INSS a compensação dos valores. E quando se trata de trabalhadora temporária, seguindo os princípios da Lei 6.019, a empresa, quando condenada, deve informar os pagamentos a título de salário maternidade à Previdência Social através de CEFIP, com o Código de Recolhimento de FGTS 150 e FPAS 655, conforme orientação estabelecida na página 41, capítulo 3º do Manual do GFIP-CEFIP. Entretanto, ao gerar a movimentação da trabalhadora temporária, informando o salário maternidade pago para fins de compensação, o programa CEFIP acusa erro, não permitindo a finalização do processo, ficando o empregador impedido de entregar o CEFIP e sujeito às penalidades previstas em lei e não tendo como recolher também o FGTS da funcionária. O erro é acusado nos seguintes termos: Código. Descrição do erro no CEFIP 100.298. Para o Código de Recolhimento indicado, o valor da dedução salário-maternidade só poderá vir informado se houver recolhimento de pessoal administrativo. Desta forma, as empresas de trabalho temporário entendem que estão sendo muito prejudicadas por essa omissão da Previdência Social em cumprir com seus desígnios. Assim, quando recebem uma decisão judicial que transfere para elas essa responsabilidade social, já sabem que não terão o apoio do INSS e restarão, no fim, sozinhas
para arcar com esse custo adicional não previsto, que na realidade não é seu. Deveria, repito, ser responsabilidade da Previdência Social. Eu acho que a redação do inciso 3º da súmula 244 deveria ser assim. Não há direito da empregada gestante à estabilidade provisória no caso de extinção da relação de emprego em face do término do prazo, pois este não constitui dispensa arbitrária ou sem justa causa. É nisso que eu me bato. Eu acho que o término do prazo no trabalho temporário não constitui dispensa arbitrária ou sem justa causa. Então, o trabalho temporário não está incluso naquelas decisões que o Supremo Tribunal Federal tomou, aqueles 23 precedentes, e que serviram de precedente aqui para o TST. Ou então, me ocorreu, repetindo a redação atual, repete-se o inciso 3º e depois se acrescenta um inciso 4º, dizendo o seguinte: a extinção da relação de emprego. A extinção da relação de emprego em face do término do prazo não constitui dispensa arbitrária ou sem justa causa. Acrescentaria isso. Ou então, repete-se o inciso 3º atual, do jeito que ele está, e somente se lhe acrescenta a exceção do contrato de trabalho temporário regido pela Lei 6.019/74. E terminando, eu vou lembrar uma frase do Albert Einstein, que nos traz a seguinte mensagem: nem tudo que se enfrenta pode ser modificado, mas nada pode ser modificado até que seja enfrentado. Obrigada.